oficial. Pessoal, deixem sempre o áudio desativado, por gentileza, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite para todos. É um grande prazer para nós da Move Education, mais uma vez, estarmos diante aí de grandes autores, né, internacionais. Hoje é o caso do Lee Burton com o Gray Cook, que são já parceiros há muitos anos, né, da Move Education, e que esse ano nós tivemos aí a possibilidade de retomar todos os processos com o FMS aqui no Brasil, e já nesse encontro oficial aí, já dessa nova matriz aí de 2025, nós vamos ter aí uma grande oportunidade de não apenas escutá-los, mas aí sim ter acesso à possibilidade de trocar informações com, ah, com grandes nomes aí. O áudio está ok? Todos Tá escutam? sim, Thiago, tá sim. Tá, Pelo ok. menos aqui tá normal. Então, assim, é um grande prazer para todos. Primeiro, boa noite, né? Muitos aqui eu já vi que já são clientes do FMS, tá? Então, já são clientes da Move Education. Então, é um grande prazer. André, prazer também enorme, tá? A gente vai ter hoje a possibilidade de escutá-los, lógico, no idioma nativo aí do Grey Cook e do Lee, mas também com a possibilidade do André Las, que é o nosso grande tradutor, grande parceiro aí dos eventos da Move Education, que é responsável aí por grande parte dessa interação, né? Tradução dessa interação direta, tá bom? Então, não vamos demorar. A ideia é que seja uma aula muito, muito dinâmica entre eles, tá? O bate-papo a gente vai deixar para o final, mas de novamente, sejam muito bem-vindos. André, seja Fala, bem-vindo. Thiago. Por favor, apresente nossos convidados, por favor. Valeu, obrigado. Você quer que eu fale para eles o que está acontecendo, é isso, né? Exatamente. All right, so officially speaking, Lee and Gray, it's a huge honor once again to have you here with us in this masterclass that we are providing through Move Education. On behalf of Thiago and his company, we'd like to thank you to have us here, and we are officially starting the event. Thank you. Thank you. Thank you, Andre. It's a pleasure to be here. I really appreciate, I was there, I guess a month or two ago and really wanted to work, create a more robust relationship with MWove and really, kind of reset our relationship. And then really over the last number of years, Gray and I have done a lot more on the education side. And I'm really looking forward to bringing all of that education to Brazil over the next 6 months. Muito bem, então o professor Lee está dizendo que, claro, Thiago, é uma honra para ele também estar presente hoje, que desde que ele esteve aqui no Summit em março último, ele, ele sentiu muito essa necessidade, essa vontade de retomar a parceria com o Move e trabalhar na área educacional que a FMS promove não só aqui, mas para todo mundo, que ele está muito animado com a ideia da gente retomar essa parceria e iniciar isso com a live de hoje. Perfeito, André. Então, nós vamos ter uma live bem dinâmica, né? Na verdade, vai ser uma masterclass, né? Então, nós vamos ter uma apresentação de uma aula mesmo, de um conteúdo, tá? A gente pede que vocês que possam ter alguma dúvida, enfim, alguma questão específica, que ou enviem dentro do chat ou esperem ao final da aula aí para a gente poder centralizar a questão das perguntas e respostas para os nossos convidados, tá? Então, vamos lá. André, pode Podemos dar deixá-los início? à vontade para começar a nossa masterclass e vamos dar pontapé inicial aí nesse grande momento aí para 2025 com Gray Cook e Lee Burton. Okay, so Professors Lee and Gray, officially speaking, Thiago has just laid some ground rules regarding the questions that if somebody wants to express themselves, they can write in the chat or wait at the end of the presentation so we can have some exchanges in questions and answers. But other than that, feel free to start the presentation and here we go. Thank you. Okay, thank you. We started this movement company with a simple screen. And I think it was important to me and the people I was working with to look at movement and see the same things. And that simple perspective of taking a different approach to movement has changed the way we exercise, train for sports,
and even rehabilitate people. And the screen also gives us the ability to see pain with movement. Many people in the fitness profession see that as a problem. We see it as an opportunity, because behind that pain is the inability to lose weight or train like we want or meet a fitness goal. So if we're going to talk about movement and it's a universal language, we must talk about pain. So that's what we're going to do. Ok. Então, o professor Gray agora ele iniciou a fala dele dizendo que tudo começou com um screening. Um screening é como se fosse uma triagem do movimento, onde após fazer essas análises, ele se juntou com algumas pessoas, inclusive, é claro, o professor Lee, e decidiram criar um mecanismo, uma metodologia que pudesse analisar e estabelecer melhor essa relação do que é o exercício, do que ele causa, da existência eventual de alguma dor, porque é claro que se ocorre a dor, a gente tem vários impedimentos que ela pode gerar, como a ganho de peso, como a incapacidade de executar uma atividade física. Então, com todo esse contexto em relação à análise do movimento e o surgimento das respostas que essa análise pode proporcionar, eles decidiram iniciar o trabalho com o FMS. Thank you. We often look at people who have fitness challenges and they might have back pain, and we assume simply making them fit will take care of the back pain. But take it from me, I work with professional athletes and general clients, and the type of pain that they have, whether it be in a limb or low back, doesn't have as much to do with their fitness as you think. It might have something to do with their fitness perspective. So the simple results here show that athletes who are fit also experience pain when they train, and we need to know how to deal with that in the general population and athletics, because pain is a movement problem. Então, dentro dessa perspectiva de experiência do movimento, é sabido que uma pessoa muitas vezes considerada saudável, ela não é necessariamente livre de algum tipo de dor, como dor na região lombar da coluna vertebral. E dentro desse escopo, desse cenário, as pesquisas mostram, e é isso que esse slide representa, que aproximadamente 30% dos atletas que são pessoas saudáveis, que são pessoas fortes, eles vão apresentar algum tipo de dor na região lombar da coluna, onde outros 75% dos atletas vão ter pelo menos um episódio de dor na região lombar, nessa mesma dor, ou mesmo em algum membro, como ele explicou, que vão fazer com que essa pessoa perca tempo de treino, de performance, e com isso a qualidade de vida geral dela, como maneira, a qualidade de vida de uma maneira geral dessa pessoa venha a ser afetada. Thank you. I'm waiting for the next slide. There we go. When we look at pain in the low back or extremities, we often find associated with that pain weakness in the core. And we immediately, as fitness professionals, start wanting to strengthen the core. But strengthening the core is not just strengthening the abs or exercising the midsection of the body. The spine and the way it stabilizes actually work off reflexes, and those reflexes are inhibited by mobility and stability problems. So FMS starts by looking at mobility and stability problems and left-right imbalances instead of just assigning exercises for the core. We do that too, but when they don't work, we know we miss something. And early on in our profession, we started taking mobility and stability more seriously, and all of a sudden, our core training became better. Very good. Então, a chave dessa fala e desse slide é a relação de mobilidade e estabilidade, aonde a fraqueza no core, que muitas vezes é identificada, seja numa pessoa normal ou seja numa pessoa considerada atleta, assim que ela é identificada, ela geralmente é trabalhada de maneira direta, ela é atacada de maneira direta com exercícios que fortalecem a região desse cilindro do core, mas que nem sempre são responsáveis pelas consequências que essa fraqueza venha a ocasionar ou venha a proporcionar. Então, sob o ponto de vista, sob a ótica do FMS, essa análise, essa triagem que é feita para identificar os reais motivos que podem ser tanto periféricos, proprioceptivos, quanto estruturais na pessoa, ela faz com que
o alvo seja melhor identificado e, consequentemente, trabalhado para fazer com que a pessoa que tem esse tipo de debilidade encontrada venha a produzir um melhor resultado, venha a trabalhar melhor, seja na vida pessoal dela quanto na vida esportiva, por meio dos instrumentos que eles utilizaram para fazer essas análises e das correções efetivadas a partir desse princípio, desse mecanismo, dessa metodologia que eles utilizam. Thank you. And what Gray is talking about with pain and looking at the superficial deep core and sometimes how we train, pain is unpredictable in how it reacts and responds to movement, and it reacts and responds differently individual to individual. So if my back hurts, I may move a certain way. Gray's back hurts, he may move differently based off of that. So I think that's what can complicate matters, which is one of the reasons we want to take a standard approach at looking at movement and taking it a global look as far as how we look at the movement screen, trying to determine how pain responds and makes the person move differently for that person versus the next person. Okay. Então, dentro dessa questão da individualidade biológica, me desculpem, a maneira como que a dor se apresenta, seja ela numa extremidade ou na região lombar da coluna, para um indivíduo, pode ser apresentada e tratada ou lidada com por outro indivíduo de uma maneira diferente. Então, partindo desse princípio, desse pressuposto que todos somos diferentes e que todos reagimos de maneiras individuais aos sintomas e aos tratamentos, é que eles resolveram padronizar esse mecanismo de triagem, de screening, como é muito utilizado na metodologia FMS, para que, tendo-se identificado quais são os pontos a serem trabalhados, isso possa ser aplicado e a pessoa possa ter resultados efetivos dentro dessa abordagem. Thank you. So Thank you. it's very unique in fitness professions to study the muscles of the body. That's what shapes the body and that's what moves the body. And every good fitness professional should have a command of anatomy and the muscles. But it's very easy to get stuck there in our professional development. And I take calling this a masterclass very seriously. And when you can get past the muscles and realize that they exist to serve movement, movement patterns don't exist to serve the muscles, but it's the other way around. So that's why FMS looks at patterns. We often do break things down into a muscle weakness or tightness, but we let those patterns tell us how we're going to manage a client with a problem in movement or a problem in pain. Então, sabidamente, enquanto profissionais de movimento, nós temos que ter um domínio da função muscular e de como ela trabalha no corpo humano. Mas dentro do entendimento do FMS, quem deve trabalhar a favor do movimento é o músculo e não o músculo trabalhar quem deve trabalhar a favor do movimento é o músculo, é o músculo e não o músculo trabalhar a favor do movimento. Por quê? Porque essa relação de entendimento muscular faz com que exatamente o mecanismo que é utilizado dentro da metodologia do FMS possa ser bem aplicada. Ou seja, se você tiver músculos saudáveis e bem estruturados, independente de você ter algum tipo de rigidez, algum tipo de encurtamento, eles vão ser melhor utilizados para que o movimento com qualidade aconteça e isso gere, no todo, uma saúde melhor para a pessoa. Thank you. So right now is when I give away the complete trick to the success of FMS. We do look at movement, but that's not all we look at. As a matter of fact, when we're working with clients and athletes and even patients, we literally use the tools at FMS to make 3 maps. The first map shows us if a movement pattern creates pain. The second map shows us where movement is good or where it's not good. The third map is the one that I think is the one Lee and I are most excited about because we've pulled that into our wellness education now. And it's how you care for yourself. So I don't have all the answers with movement. Sometimes we do need to educate on diet, educate on sleep,
educate on hydration, or make sure that people would finish rehabilitation of a problem before they go back into fitness. All these things can actually make a good movement decision bad if the client doesn't follow some of your other advice when they go home. So we're going to talk about 3 different maps and how they help us accurately help each client individually. Então, dentro desse contexto da metodologia FMS, que é tratada pelo 3D Maps, que são 3 mapeamentos que são feitos, esse entendimento da relação do movimento e uma potencial dor, ele é dividido de maneira bem específica, onde no primeiro mapeamento estabelece-se a existência ou não de dor, para que isso possa ser tratado. No segundo mapeamento, se o movimento ele é bom ou ruim, independente da existência de dor ou não, e num terceiro mapeamento, o que se pode fazer a partir disso com a pessoa como um todo, porque, é claro, não se pode esquecer que a pessoa, apesar de ela estar dentro de um corpo, ela tem outras questões, como as questões alimentares, as questões de sono, as questões emocionais. Então, o terceiro mapeamento ele engloba tudo isso dentro do que a pessoa é, do que a pessoa representa, para que, como reflexo disso, a saúde dela possa ser melhorada não só pela identificação daquilo que foi obtido nos 2 mapeamentos anteriores, mas na sua aplicação prática também. Thank you. So when I'm looking at a pain map, I simply say these movements shouldn't hurt. And what we've shown you here is just a few simple movements that shouldn't hurt somebody that are going into exercise. Now, it's not a perfect world, and sometimes one of these movements is painful. So the first thing we do is say this movement pattern is not an option for exercise today. It's as simple as that. We don't ignore the problem. We stay in touch with it, and we often check it, but we choose not to load it, exercise it, or stress it until we have more answers. Então, dentro desse mapa de exercícios que é demonstrado pelo slide que está na frente de vocês agora, a gente pode ver que esses movimentos aqui, por meio dessas figuras, são movimentos simples que toda pessoa deveria ter a capacidade de executar sem a existência de dor. Então, o que o FMS faz? A aplicação desse mapeamento de exercícios, ao ter identificado a dor em um dos padrões de movimentos estabelecidos pela metodologia, faz com que, muito bem, foi identificada a dor aqui. A gente não vai ignorar, a gente vai ficar de olho nela, mas a gente vai fazer com que os outros movimentos aconteçam para que, eventualmente, essa dor possa ser endereçada num momento diferente, aonde, de início, não se vai gerar carga ou sobrecarga para que isso possa eventualmente agravar o quadro, mas que o olhar para aquele ponto de dor ou para aquela análise que foi feita sobre o escopo da dor, identificado a dor, possa ser trabalhada eventualmente num próximo momento e trazer a volta da função natural da pessoa para os movimentos que foram observados. Thank you. So when we do screening of the general population, it's not uncommon to see 20 or 30 or even a higher percentage of those people having pain in one movement pattern. That doesn't mean they can't train. It means if we're going to be part of the solution, not part of the problem, we cannot ignore that. We must isolate that and quarantine that movement pattern. It could be a balance pattern, it could be a flexibility pattern, but we've got to get creative and train safely until we understand everything that's behind that movement pattern. But don't be surprised, because if you're doing the movement screen right, you're going to have a fail rate due to pain. It's not going to stay that way because we're going to do something different with pain than the average general fitness model does. Ok. Então, dentro de uma população considerada normal, identifica-se que de 20 a 30% das pessoas apresentam algum tipo de dor dentro desses padrões que eles estabelecem para analisar o movimento. A partir do momento, mais uma vez, em que esse padrão doloroso foi identificado, ele é deixado de lado, mas ele vai ser tratado de uma maneira única que a FMS oferece para que possa se reestabelecer a qualidade daquele movimento sem a existência da dor, e com isso o corpo todo, por todos os outros padrões de movimento, possa se beneficiar e possa ter um movimento melhor no quadro geral, como ele acabou de explicar. Thank you. When I talk about a self-care map,
It's as simple as doing a quick screen of breathing, a quick survey of sleep, a quick survey of nutrition, how much physical activity, a good idea of their behavioral health. If they're depressed or anxious or something like that, we must know body composition and we must know their past injury or medical history. This is how I actually bring more quality to training because I understand these things. And exercise is going to stress an individual. But if they don't sufficiently recover from the session, then the next session is going to be compromised. So we coach recovery and we coach the stress, and that's how we get the magic to start happening. The stress recovery cycle is what causes adaptation. Então, dentro dessa receita mágica que o FMS proporciona, iniciando-se com esse mapeamento do autocuidado funcional, onde esses 7 itens são detalhados numa espécie de anamnese que é feita, passa-se pela qualidade de respiratória, pela qualidade do sono ou pela saúde do sono, assim como aspectos nutricionais, níveis de atividade física, comportamento da saúde, a composição corporal, é claro, e ainda um histórico de possíveis doenças ou lesões que a pessoa tenha tido. Nesse apanhado todo de informações que é muito detalhado, vamos dizer assim, no questionário que a FMS aplica, com base nesses dados, se estabelece uma rotina junto dos testes e padrão de movimento para que a saúde da pessoa venha a ser tratada de uma maneira melhor e nesse ciclo onde o exercício age como um agente estressor, como um componente estressor da saúde, tem que ser, é claro, trabalhar de maneira muito adequada a recuperação, o recovery. Então, se você tiver feito de uma maneira bem específica e ótima essa utilização do ciclo de estímulo e de recuperação, você vai fazer com que a pessoa chegue no próximo dia ou na próxima sessão de treino que ela venha a executar de maneira já recuperada e pronta para um próximo estímulo, onde você não vai comprometer nenhum desses padrões ou desses, vamos dizer assim, setores da qualidade geral dela que são exemplificados nesse slide. Thank you. So when we start looking at that self-care, what we're seeing here in the United States are 2 major problems. The adults that are working, their parents, their firefighters, their hospital workers, their fitness trainers, their everything, we definitely have a sleep problem here in the United States. And on top of that sleep problem, our college and high school students have a big nutritional problem. They honestly don't understand the fuel systems. Now, your surveys may give you something different, but we always make sure that our coaching advice looks at some of these weak links because rest and regeneration is just another way to say food and sleep, and having quality food and sleep is way more important than just covering the minimums. Então, como esse slide demonstra, dentro de um apanhado de dados da população norte-americana, que é de onde eles são baseados, os 2 principais pontos a apontar, os 2 principais pontos em relação a problemas encontrados nessa população são a qualidade de sono nos adultos, por questões de trabalho, por questões de vida pessoal, independente do que a pessoa faça, se ele seja um professor universitário, um bombeiro, como ele citou, essa pessoa vai ter a qualidade de sono comprometida, provavelmente pelo número de horas reduzido ou do estresse em cima do sono, e também a população de adolescentes em nível de ensino secundário, de ensino médio, que não tem, surpreendentemente, um conhecimento muito apurado sobre a qualidade dos alimentos que essas pessoas devem ingerir. Então, o que ele faz aqui uma correlação é que no Brasil pode ser que, ao ser feita uma pesquisa dessa natureza, encontre-se outros padrões que estejam acima, como os piores, por assim dizer, do que o sono ou do que a qualidade alimentar. Mas, independente disso, de quais forem os padrões que sejam encontrados na nossa população, há de se estabelecer esse ciclo positivo entre alimentação, sono, que é o caso crônico nos Estados Unidos, e o exercício, que forma esse tripé da saúde total da pessoa, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor por meio do funcionamento adequado desses 3 fatores e dos outros que são analisados no FMS. Thank you. One concept that can't be lost when we look at this data that we're showing and talking about pain
Well, pain's influence is showing up here in sleep, behavior health, and obviously movement. If a person is in pain, they're not going to sleep very well. If a person, and it doesn't have to be a lot of pain. And if a person is in pain, they're going to have a little bit more anxiety, a little bit more stress. So all of these factors are interconnected, which is why we need to be monitoring those things. Ok, thank you. Então, gente, um dado que não foi apresentado nesse gráfico aqui, mas que é totalmente relevante, não pode ser esquecido, é no caso da pessoa apresentar um quadro doloroso, algum tipo de dor. Por quê? Porque se a pessoa tem dor, pode ser que ela não consiga dormir bem. Se a pessoa tem dor, pode ser que ela não possa se movimentar bem, ou mesmo se alimentar bem, respirar bem. Então, esses outros aspectos que estão nesse gráfico podem ser elevados ou podem estar elevados pela existência da dor. Portanto, isso também é um tópico que tem que ser endereçado diretamente no tratamento ou mesmo no acompanhamento da pessoa que venha a se exercitar conosco. Thank you. The third map is the movement map. And I've got two operational words here. The first word is correction. And that's where we go in and take a movement pattern that's really not functional. And what functional means is it's not good enough. It's not good enough to train on top of. It's better to go back and fix this movement and get this movement more functional than it is to load or stress or train this movement. And the other word up there is conditioning. And very many times we take a problem that should first be corrected and we throw a bunch of conditioning at it and then wonder why it didn't do well. So our functional map shows us where we have movement issues and problems. And we train them, but we don't train them with a conditioning mindset. We train them with a quality and correction mindset. Ok, então, gente, agora que está aqui na tela é esse mapa da funcionalidade do movimento. E para a gente desmembrar melhor isso que está na tela, eles dividem em duas palavras operacionais, por assim dizer. A primeira é correção e a segunda é condicionamento. Aonde, se você, na análise dos padrões de movimento que o FMS oferece, conseguir identificar que existe algum problema. Yes, but I can go without it, don't worry. Se você conseguir imaginar ou conseguir identificar que num dos padrões de movimento analisados pelo FMS foi identificado alguma falha de execução do movimento nesse padrão, você não pode nem descer para a parte de condicionamento. E isso é o que muitos profissionais fazem. Então, se ele identifica algum problema de execução de um dado movimento, ele vai lá e gera carga em cima daquele movimento para tentar melhorar, para tentar deixar a pessoa mais forte, sendo que ela não consegue executá-lo nem mesmo sem carga. Então, esse é um erro bastante comum que eles apontam e que não deve ser repetido, porque você vai prejudicar ainda mais algo que nem pode acontecer sem mesmo a geração de carga. Ok? Thank you. So when we look at the functional movement map, we now know exactly how and where we should train. When the movement screen says the movement is clear or the movement is good, we know we can load and condition that pattern and actually create a metabolic load or a conditioning load. But we also are going to have some movement patterns that aren't good enough. And we're going to issue a corrective load. The client really doesn't know if we're conditioning or correcting because it is just as difficult and they break just as much of a sweat working on a dysfunctional pattern as they do a good pattern with a movement load. It's all blended together when we design a workout. So I don't really discuss with my clients, we're correcting this and conditioning this. But if they can't touch their toes, they're not going to get a deadlift today, as an example. So if the movement screen has told me they have a dysfunctional movement, they're still getting exercises, but they're going to be a corrective load. And I weave that together with their conditioning load to create a safe and effective workout. Então, gente, dentro dessa ideia da prescrição do movimento com base no que o FMS oferece, se você identificar que no teu padrão a pessoa não conseguiu, por exemplo, como ele citou, alcançar os dedos dos pés, ela provavelmente não venha conseguir executar um stiff com muita qualidade, com sobrecarga.
Então, dentro daquelas duas palavras operacionais, você sai do condicionante e volta para o corretivo, você realiza alguns exercícios, não necessariamente naquela sessão apenas, mas talvez por alguns dias, exercícios corretivos que possam fazer com que ela retome um padrão de movimento minimamente saudável, para daí gerar carga. Essa carga, que pode ser metabólica, que pode ser mecânica, que pode ser de várias naturezas, e que vai fazer com que a pessoa venha a progredir dentro de um padrão minimamente estabelecido e considerado satisfatório. Sem esse padrão satisfatório, a sugestão, na verdade, que é excessivamente sugerido pelo FMS é que você não gere sobrecarga em não havendo um padrão minimamente satisfatório para que o movimento aconteça. Thank you. So when we're creating the functional movement map, the SFMA is literally our medical movement screen. That's what I do in clinic as a physical therapist in rehabilitation. The functional movement screen is our general fitness and athletic movement screen. And the fundamental capacity screen actually takes people who are screening well and not in pain and lets us know, should we be working on more power? Should we be working on more balance and control, postural stability, explosiveness? It really helps us match the athlete or the goal to the task that the person wants to train for. So almost every person coming to our functional model has a place where we can sort of get to the answers quicker. And so, once again, if they're in pain, the SFMA will actually help me rehabilitate them. If they have movement dysfunction, the FMS will spotlight that. And if they have a conditioning issue, we're going to see that in the fundamental capacity screen. Okay. Então, dentro desse, mais uma vez, desse mapa da funcionalidade do movimento, o FMS oferece três áreas bem distintas, uma das quais, onde o Dr. Gray trabalha, porque ele é fisioterapeuta por formação, que é o SFMA, ali embaixo, onde a pessoa, em apresentando um quadro doloroso, é ali que ela vai ser acompanhada, é ali que ela vai tentar, ou que eles vão executar as estratégias que a metodologia oferece para ela recuperar um padrão mínimo de movimento. Já no quadro no meio, ou no colchete no meio, que é o FMS, avalia-se se a pessoa consegue executar o movimento com a qualidade mínima já citada, sem a presença de dor, e no FCS, que é a direita, é se a pessoa já busca algum resultado específico, como produção de potência, produção de velocidade ou produção de força, necessariamente ou não sendo um atleta ou uma atleta, é ali que ela vai se enquadrar. Então, basicamente, para todos os tipos de indivíduos, existe um lugar onde você consegue encaixar a metodologia FMS para tratar, para avaliar e para melhorar a performance dessa pessoa. Thank you. So, the SFMA, and I'm going to run through each of these slides, are just going to recap what I was saying in those three. But what I really want to get back to is, now that you look back at these three maps, the functional pain map literally tells us what to stay away from until we have more answers. The functional self-care map really helps us be a complete coach, a complete trainer, and a complete consultant, because now we're just as concerned about their recovery as we are their stress. The functional movement map is where you get the answers of what should we be doing and when should we change. Because as that movement screen changes, that opens up conditioning options. So the pain map tells us what not to do. The self-care map tells us how to be more complete in our coaching. And the functional movement map takes it from muscles to movement patterns. Então, repaginando o que foi demonstrado no slide anterior, a gente tem esses três quadros, onde o quadro da esquerda em vermelho, ele identifica e estabelece os quadros de dor e como eles podem ser tratados, como eles podem ser corrigidos para que a pessoa, então, vamos dizer assim, pule para o quadro do meio, onde, de acordo com o Dr. Gray, é a chave para você se tornar um bom coach, um bom personal trainer, um bom profissional da saúde, e onde você vai realmente aplicar o teu conhecimento para fazer com que esses padrões de movimentos que ali são avaliados possam ser bem estabelecidos e trazer a pessoa para o quadro à direita, que é o azul, onde novamente, que naqueles colchetes é o mais à direita, você vai poder trabalhar, seja lá o que a pessoa esteja buscando em termos de melhora de performance,
de desenvoltura, de movimento, se for uma dona de casa ou se for um idoso que queira melhorar a ação mecânica dessa pessoa, é ali que você vai trabalhar eventualmente a melhora do condicionamento, da performance, seja o que for, em relação a esse indivíduo. Thank you. So let's put this into practice and look at an individual that we commonly train. And on the left are the areas that Gray was talking about, the self-care, the lifestyle components that will both positively or negatively impact this person's ability to reach their goals. Lee, I'm very sorry, but I missed you when I suppose you were explaining the right-hand side. I just heard you from the left onwards. Can you please repeat the right one, please? Oh, I didn't go to the right one. I can do the right one. I was giving you a chance to translate that, Andre. Oh, sorry, right. Okay. So should I just translate the functional wellness on the left? Yeah, just do the left and I'll come back to the right. Ok, thank you. Então, gente, que eu perdi, eu achei que eu tivesse perdido, mas pelo jeito não. A gente tem a esquerda e a direita dessa pessoa, a gente tem as duas colunas que explicam basicamente quais são os tipos de avaliação que são feitas em cada uma das condições em relação à saúde funcional ou ao movimento funcional. O que ele acabou de explicar foi que na saúde funcional você tem ali como exemplo o problema de perda de sono ou da história de lesão, seja ela lesão ou doença que a pessoa tenha apresentado na coluna da esquerda. And now we can go to the right-hand side, please. Thank you. So when we look at the movement patterns that are most fundamental, your ability to touch your toes, your shoulder mobility, your rotation, your balancing and squatting, this individual obviously has a problem with what we're indicating here with his shoulder mobility and squatting. So the first thing here is we would need to avoid loading shoulder mobility or doing overhead presses or things like that, as well as squatting. The next question we have to ask ourselves is, do those patterns hurt? And if they hurt, we need to avoid those as well. But we also notice that they've got a good toe touch. The rotation and balance are both good. So even though he has some issues, there are other things that we can work on. And that's what Gray means. We say we are mapping his movement, what's good, what's bad, and what's painful. Okay. Então, para essa pessoa do centro que está sendo utilizada como exemplo, foi identificado também agora na coluna da direita que dentro dos movimentos funcionais que o FMS avalia, ela apresentou algum problema, alguma restrição, tanto na mobilidade do ombro, quanto no teste de agachamento. Então, é claro que esses exercícios vão ser deixados de lado em relação à geração de carga e sobrecarga, mas isso não impede com que essa pessoa possa e deva trabalhar nos outros padrões que foram encontrados em verde, como equilíbrio, como rotação e como toe touch, que é um dos testes que são aplicados e que vocês vão ver mais adiante nessa live de hoje, aonde busca-se de maneira, mesmo que com uma restrição encontrada momentaneamente nessa pessoa, ela venha avançar no movimento geral e, como consequência, possa melhorar nesses padrões que estão em vermelho, tanto no quadro da direita, quanto na coluna da direita, quanto na coluna da esquerda. Thank you, Lee. So by looking at the lifestyle or the functional wellness, what's on the left, specifically his injury history, by knowing that and gathering that information, that might give us more insight into why his shoulder mobility may be poor or why he may have a squat problem. This individual may have a previous ankle injuries or chronic ankle problems, which could be a problem in his squat. He could have previous problems in his shoulder, maybe a shoulder surgery. So knowing that can help us, again, better plan what we need to be doing, but also having a conversation about improving this individual's sleep, making sure he understands that how important sleep can be as it relates to us trying to reach his goals for strength and conditioning. Então, dentro dessa análise global, ao ter se identificado, por exemplo, que a pessoa, em exemplo, tem um histórico de lesão, talvez a gente possa encontrar respostas do porquê do agachamento dela não está sendo satisfatório ou da mobilidade de ombro, talvez ela tenha rompido um tendão, talvez ela tenha tido algum problema de tornozelo, que estão comprometendo esses dois padrões, mas além dessa análise do histórico de doenças que pode refletir na incapacidade de algum dos padrões analisados, existe também na questão desse indivíduo a qualidade do sono, aonde pode-se conversar com ele, pode-se explicar, identificar, até mesmo dar algumas sugestões, alguns aconselhamentos em relação a como melhorar a qualidade de sono, para que no global ele venha, esse rapaz da foto, venha a conseguir obter uma melhora na qualidade de vida, da saúde e o movimento dele como um todo. Thank you, Lee.
Keep going. Yep. So when we look at a functional movement screen score, we can take that same approach. But again, we still need to understand that a lot of the lifestyle components need to be understood and be aware of. But when we look at the screen, we have three things we want to consider. What are the areas that are in pain that we need to protect, meaning we need to avoid these patterns and remove anything that loads those patterns during their programming. We then need to figure out and correct those patterns. How do we fix those problems? But if you notice in the green, all of those patterns, we are free to load. So too often, the functional movement screen results, people zero in and think about correcting things. Well, we need to look at this more holistically and think about, okay, what do we need to fix? What do we need to avoid? But what can we load? Bem, então, gente, o que vocês veem agora é o exemplo de um modelo de pontuação que é feito a partir desses screenings, dessas triagens do movimento que o FMS aplica. Então, como foi demonstrado no slide anterior, nas duas setas em vermelho, a gente tem apontados tanto para o agachamento quanto para a mobilidade do ombro. Então, esses dois padrões, ou esses dois movimentos, que são acompanhados de números menores, de 0 e de 1, eles já dizem para você, opa, isso daqui não pode ter geração de carga, porque só vai piorar, não vai melhorar. Enquanto que aqueles que estão em verde, que tem a palavra develop do lado, que é desenvolver, que é melhorar, ao invés de proteger e de corrigir, eles podem e devem ser trabalhados de maneira satisfatória e de maneira progressiva, para que a pessoa venha adquirir movimentos melhores dentro desses padrões, enquanto ela tem alguns exercícios corretivos e que venham a proteger melhor os dois padrões de vermelho, para eventualmente ela pontuar mais numa próxima triagem que seja feita a ela. Thank you. So we notice here the squat pattern is painful. But we notice, go back to that last slide, Greg. Okay. We notice too often when people see a squat pattern being poor, they immediately think maybe the ankles are the problem. Well, in this example, the ankles are fine. Shoulder mobility being a big problem. But because the squat has pain, we need to avoid that pattern first and foremost. But it doesn't necessarily mean we need to get them into a physician or anything like that. There are areas we can train. Now go to the next one. Because a person that looks like this in the squat pattern and has poor shoulder mobility and good ankle mobility, we can work on shoulder mobility and then see how much positive influence that may have on the squat. And it may even take the pain away in the squat pattern. Ok, então, gente, dentro desse quadro que está sendo analisado agora no vídeo, o Lee observa que na maioria dos casos, quando uma pessoa realiza o agachamento e identifica-se algum tipo de restrição naquele movimento, geralmente as pessoas olham para baixo e falam, é problema no tornozelo. Mas no caso dessa pessoa do vídeo, o problema não está no tornozelo, o problema está no ombro. Então, não é que você tem que se livrar do agachamento e deixar que ele aconteça. Na verdade, você não precisa encaminhar essa pessoa, por exemplo, para um fisioterapeuta, para alguém da área clínica. Você pode trabalhar exercícios sem geração de carga, de maneira corretiva e protetiva, para que ela venha melhorar esse padrão de exercício e, eventualmente, possa executar o agachamento ou o padrão do agachamento de maneira minimamente satisfatória. Então, o que ele quer dizer com isso é exatamente isso. Se você identificou um problema, mas ele talvez esteja relacionado a uma outra fonte, nada impede que você trabalhe nela para que ele, na próxima análise, tenha um resultado melhor. Thank you. So we notice in this example that all of the lower body biased movement patterns are relatively good. The leg raise, the lunge, the hurdle step. So the underlying driver most likely to this poor squat is shoulder mobility. So we need to work on shoulder mobility, but we can also do lower body training. Então, conforme foi observado nesse caso e ele apresentou ali no quadro anterior, eles puderam analisar que os outros padrões de movimento que são relacionados a membros inferiores apresentaram uma pontuação bem satisfatória, o que reforça ainda mais, a possibilidade de que esse padrão do agachamento esteja sendo prejudicado ou comprometido pelo ombro e não por algum problema em membros inferiores. Dessa maneira, mais uma vez, existe a sugestão de que você possa trabalhar de maneira direta ou indireta na mobilidade do ombro para poder melhorar o agachamento ou o padrão do agachamento como um todo.
Thank you. So our simple philosophy of protect, correct, and develop means that if a person has pain or significant dysfunction, in this example, squatting and shoulder mobility, we don't want to load those. And that's what we mean by protect. Don't do overhead presses. Don't do loaded squats. However, the person can load the lower body by doing deadlifts, by doing single leg squats potentially, or lunges or split squats, because those things the person moves well in and they don't have pain in. Então, dentro da filosofia bem simples e prática que a FMS prega, que é proteger, corrigir e desenvolver o indivíduo, mais uma vez reforçando as palavras dele, se você identificar no padrão de agachamento algum tipo de restrição, tudo bem, você não vai gerar carga naquele agachamento, você não vai colocar peso para a pessoa agachar, mas você pode trabalhar com tantos outros movimentos relacionados aos membros inferiores, como avanço, afundo, outros exercícios que venham a trabalhar essas articulações, a geração de carga para que esse movimento venha a melhorar indiretamente e dentro da ação corretiva e protetiva dos ombros, que foram quem apresentou o problema inicial ou o problema chave do movimento, você faz os corretivos para que eventualmente ela possa ter uma geração de carga também dentro desse ponto articular. Thank you. So what I want to demonstrate here is look at how her shoulder mobility impacts a lot of other things in the lower body, or even her rotation and her trunk. So by simply asking her to raise her arm above her head and touch her opposite scapula, she has to invoke a lot of other movements and stressors on the body that shouldn't have happened. So her shoulder mobility, by asking her to do that movement, she is actually forcing rotation and putting stress in certain areas that she shouldn't need to. Então, dentro dessa avaliação que está sendo feita no ombro dessa pessoa, ele pede que vocês observem o que ela tem que fazer para conseguir levar a mão que está sendo colocada atrás da cabeça na escápula contrária. Veja como ela se obriga a gerar uma rotação de tronco para que a mão direita chegue lá na escápula esquerda, ou seja, ela tem que ativar outras cadeias, outras forças, de maneira a fazer com que esse movimento compensatório aconteça. Então, esse é um exemplo simples de uma das análises que o FMS faz, onde a gente pode claramente identificar que existe uma restrição no movimento ou que se ele acontece de forma compensatória. Thank you. So something as simple as just reaching back over your head, which should be relatively easy and should really only ask you to move your shoulder, really does or can, if a person has limitations, forces compensations. And these compensations are what the movement screen is designed to uncover. Então, uma tarefa relativamente simples, que é pedir que a pessoa erga o braço e coloque a mão atrás da cabeça no ombro contrário, ela pode realmente apontar várias compensações que são realizadas no movimento, e a chave dos screenings, das triagens que o FMS oferece em vários padrões, elas servem para a gente ver, para a gente poder identificar exatamente isso, a incapacidade ou a capacidade graças a algum tipo de compensação em relação ao movimento que está sendo analisado. Thank you. And I think we can all appreciate a person that moves like this is ultimately going to have pain, most likely in the low back, due to this compensation. E a gente pode perceber, dá para entender muito bem que uma pessoa com esse tipo de movimento, ela claramente vai ter ou vai desenvolver algum tipo de dor na região lombar, porque dá para ver a pressão que a região lombar sente nessa elevação de ombro, de braço, para conseguir fazer algum tipo de movimento dessa natureza. Thank you. So the sooner we can uncover this type of limitation, compensation, we can protect it, we can correct it, and we can develop it. Então, quanto antes a gente possa estabelecer e fazer uma leitura desse mecanismo de limitação e de compensação, antes nós vamos poder implementar essa relação de proteção, de correção e de desenvolvimento. So the idea of protection is just this. When you have someone who has significant limitation or painful patterns, we need to avoid certain things. So a good example with shoulder mobility is avoid overhead pressing.
Então, a ideia, ou uma das ideias básicas dentro do estabelecimento de uma restrição de movimento, como identificado anteriormente, no caso do ombro, aqui citando-se, é você evitar certos padrões ou certos movimentos com sobrecarga, como, por exemplo, o nosso amigo da direita está executando, que é o desenvolvimento de ombro, ou seja, a gente levar um peso acima da cabeça por meio da extensão do cotovelo. And the reason that is a person that has that much of a limitation in upper body mobility, it's not just the shoulder mobility that's poor, it's postural control. It's an inability to get in a good upright posture, which if you're going to press overhead, that's critical and must be the form that you're using. And a person who gets a 1 on shoulder mobility is not going to be able to get in proper form, and coaching and cueing is probably not likely to get you to where they need to be. Então, no caso de uma pessoa com esse tipo de condição, surge-se o cenário onde você evitar esse tipo de exercício, como citado, vai fazer com que a pessoa fique longe de lesão ou longe de algum tipo de problema correlacionado ao movimento errado, porque, afinal de contas, a incapacidade dela executar essa elevação de peso acima da cabeça pode ser originada também por um problema postural, e não só da articulação do ombro, onde esse eventual problema secundário, ou mesmo primário, que faz com que o ombro não funcione bem, possa ter uma resposta ainda pior em relação à sobrecarga que você está gerando verticalmente pelo movimento acima da cabeça. Thank you. So in our example, with the example I showed, they had a 3 on the push-up. So even though we're going to limit or avoid them going overhead, maybe push-up variations are something they can do for the upper body, or even half or tall kneeling forward pressing with one arm as a potential option. So maybe forward pressing in a half or tall kneeling position or push-up variations are much more appropriate than going overhead in this example. Então, dentro de um outro padrão de movimento analisado pelo FMS, que é o que a gente conhece como flexão de braço, essa pessoa conseguiu uma pontuação máxima, que é a pontuação 3. Dentro desse quadro, o que ele sugere que pode ser feito para uma pessoa com essa incapacidade de rotação de ombro, de mobilidade de ombro, é você utilizar, por exemplo, a flexão de braço, seja ela com as pernas estendidas ou na posição ajoelhada, para que ela venha desenvolver uma capacidade maior nos músculos associados à região da cintura escapular, sem sobrecarregar esse movimento específico que gera, ou que é responsável pela estabilidade, responsável não, mas que é uma consequência e talvez a causa dessa instabilidade de ombro apresentada ou identificada no teste. Thank you. And we see the same here. If the person has limited squatting, meaning they're a 1 on the squat, avoiding squatting should also be something that you do for this particular individual. E dentro dessa pontuação da FMS, que vai de 0 a 3, se a pessoa apresentou, por exemplo, a pontuação 1 no agachamento, que é uma pontuação muito pobre, um resultado muito baixo, ela, é claro, também vai ser recomendado a ela que ela evite fazer agachamento com sobrecarga da maneira como está ilustrada na figura da direita. Thank you. And it doesn't mean the person is never going to get back to squatting. We're simply saying, while we are trying to improve the squat, they don't need to load it. And we don't need to get a 3 on the movement screen to allow them to squat. We simply want a 2. And if a person is a 2 on the squat, that means front squats will probably be more appropriate because of that anterior weight shift. Então, no caso de uma pessoa que tem apresentado a pontuação 1 no agachamento, isso não quer dizer que a pessoa não possa agachar. Eles recomendam que ela simplesmente realize agachamentos sem carga, até que ela venha evoluir nessa técnica e que ela possa gerar um resultado mínimo de 2, a pontuação 2, onde dessa forma ela vai conseguir, ou a metodologia FMS prega que ela possa começar a trabalhar com sobrecarga em cima do movimento, considerado minimamente satisfatório, como é a pontuação 2 para o agachamento. Thank you. So at minimum, we want to get the person to a 2, which may happen in 1 session, 2 sessions, to get them to load the squat pattern. Então, dentro dessa progressão
de pontuação e não de carga, espera-se que a pessoa venha atingir um 2, para que ela comece a trabalhar com sobrecarga. Isso pode levar uma sessão, ou um treino, ou 2 sessões, ou 2 treinos, mas até que isso aconteça, e espera-se que isso venha acontecer com as intervenções da FMS, essa pessoa, ela não é recomendado ela que ela utilize carga antes de atingir a pontuação mínima de 2. Thank you. But again, as I said before in this example, because they have a 3 on the push-up variations, half or tall kneeling forward presses would be allowed if the person wants to continue doing some upper body work. Mas se a pessoa tiver apresentado uma pontuação 3 na flexão de braço, ela pode inclusive trabalhar variações desse exercício, como apresentado nessas figuras, seja com as pernas estendidas, com uma bola embaixo do corpo, ou ajoelhada com um cabo, para que ela venha progredir ainda mais naquilo que já foi considerado satisfatório com a pontuação máxima que o 3 apresenta. Thank you. Now, the most likely scenario for a person who moves this way, because there are 2 on the leg raise and the person wants to continue to develop lower body, adding deadlifts would definitely be the first thing to start adding into this person's program. Então, nessa progressão também, agora em outras avaliações, como é apresentado aqui na avaliação postural, onde tem-se parâmetros para que ela possa vir a desenvolver alguns exercícios de membros inferiores, você tem no deadlift você tem no deadlift variações da aplicação no movimento, como ilustrado nas figuras à direita, onde a pessoa também, tendo a pontuação minimamente necessária, ela pode começar a utilizar essa diferença de exercícios para atingir uma melhor performance. Thank you. So in this example, even though the person had pain in their squat, we definitely need to investigate to figure out what's causing that pain. If the painful pattern was if there was only one painful pattern, the lunge wasn't painful, hurdle step, none of the other patterns were painful, the person most likely can do some of these moves that we just went through and develop those while we are working on improving or figuring out what's wrong with the squat and working on shoulder mobility. So the goal with going through the FMS is to help give you guidance on what you can and can't do, but you also need to recognize that pain is unpredictable in how it reacts and responds to a person, and it still needs to be investigated in figuring out what's the underlying cause. I'll pause right there, Andre. Okay, thank you. I was just going through what your thoughts. Então, gente, no caso da pessoa que apresentou uma restrição no agachamento, certo? Mais uma vez, a ideia é que, ao se analisar todos os resultados que o FMS oferece, se ela só apresentou um problema, uma restrição no agachamento e na mobilidade do ombro, isso não significa que ela não possa e que ela não deva fazer os outros exercícios, tanto de membros inferiores quanto de superiores, até que ela consiga um padrão mínimo para que ela comece a desenvolver esses 2 que tiveram restrição no momento inicial. Mas, acima disso, em havendo um quadro doloroso, em havendo a presença de dor em qualquer padrão, em qualquer uma dessas análises descritas, como na tabela aqui, você tem que parar e tentar identificar, descobrir qual é a causa dessa dor, para poder tratá-la, e dentro do mecanismo de proteger, corrigir e desenvolver a pessoa, você dá o passo certo na hora certa para que ela venha obter os melhores resultados que ela está buscando. Thank you. So based on these results, I'm less concerned about moving forward and training this person because there's only one painful pattern. And if you look at all the patterns that we have the person go through, which is why it's so important to look at more than one pattern. Don't just do the overhead squat. If the squat hurts and it's a significant issue, then the lunge would most likely hurt. Rotary stability will most likely hurt. You would see pain in other patterns as opposed to just one. So a good rule of thumb is avoid the painful pattern in training. You still need to get it investigated, but if it hurts in multiple patterns, there's no question that person must need to be appropriately evaluated. Ok. Então, ainda nessa pessoa que foi utilizada como exemplo, se vocês observarem a coluna mais à direita, onde tem os números maiores, a gente só observa 0 lá em cima no padrão do agachamento. O que isso quer dizer? Que esse é o único padrão que apresentou dor. Quando você tem 0 na pontuação, é porque a pessoa apresentou dor.
Se a pessoa tivesse apresentado dor também em algum dos outros padrões de movimentos de membros inferiores, aí era algo se analisar de maneira muito mais criteriosa, talvez recomendar alguma avaliação ortopédica ou um tratamento fisioterápico, porque ela não consegue desenvolver nenhum movimento ou movimentos múltiplos que envolvam membros inferiores, mas esse não foi o caso. Então, você pode e deve continuar trabalhando nos outros padrões de movimento, mesmo aqui de membros inferiores, até que ela venha a se recuperar minimamente, sair do quadro de dor no agachamento, por meio de utilização de técnicas que favoreçam esse movimento, como ele já simplificou, de maneira assistida ou mesmo adaptada, e estando livre do quadro de dor, ela começa a desenvolver ou busca-se um trabalho para que ela venha desenvolver a melhora nesses movimentos, tanto no de ombro, que não apresentou dor, mas que também apresentou restrição, quanto no de agachamento, que teve a dor instaurada na avaliação, ou observada na avaliação, desculpe. Thank you. So, Andre, Tiago, I think it's time for us to take some questions. Ok, então, Tiago, o Lee e o Gray gostariam agora de ouvir algumas perguntas, algum questionamento da plateia, se, é claro, houver. Bom, agora é a hora boa, pessoal. Então, excelente aí a masterclass aí do Lee, do Gray. São assuntos, na verdade, que eu até revivo isso aí há 12, 15 anos já, né, como Master Trainer, como parceiro da FMS, mas que sempre tem alguma informação, alguma coisa que é sempre valiosa de ouvir novamente e vindo deles ainda melhor. Então, pessoal, é o seguinte, perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode escrever no chat ou, de repente, até abrir o áudio. O momento é esse. Aproveitem aí que vocês estão à frente aí, tanto do Gray quanto Lee. São pessoas muito legais, são autores renomados aí e que estão à disposição de vocês para que vocês possam tirar todo tipo de dúvida. Principalmente vocês que já fizeram FMS e que usam a metodologia. Esse é um momento interessante aí para você buscar informações diretas aí com os autores. Alguma pergunta? Temos uma aí, André. Pode ler para Posso eles? traduzir direto Sim, para eles lá, Tiago? sim. Right, gentlemen. The first question is in regards to the screening methodology. Is there any age barrier or can be also applied to children? That's a really good question. And we've had this question come up many times. The way we answer the question with the proper movement screen, the full movement screen, is if the child is in organized athletics, then their body is going to be put into most of these positions anyway. So let's go ahead and do it. Here's what we already know. Young school kids really don't have a problem with shoulder mobility. When they go through a growth spurt, they have a problem with the active straight leg raise. And until they hit puberty, they're really not good at a push-up. But why are we doing it with kids? We're checking for pain. As the aging adult gets into fitness, we literally want to look for the same thing. It almost doesn't matter how good or bad they do at the movement screen, first looking for pain, then looking for any barriers to their goal. Ok, thank you. Então, gente, a resposta ao Everton sobre a barreira de idade, não existe barreira de idade, existe apenas a orientação que eles dão é que se essa criança ela estiver envolvida em algum tipo de esporte necessariamente atlético, que envolva movimentos específicos, ela já está enquadrada para ser avaliada, desculpem, porque crianças como a gente considera normais, não atletas, elas não vão geralmente apresentar quadros de dor, e isso se estende durante a fase jovem do indivíduo até que ele chegue na fase de maturação biológica, em torno de 20, 18, 22 anos, dependendo da pessoa e do sexo, é claro, mas ainda assim, o que o FMS, o que a metodologia FMS busca, em primeiro lugar, é identificar que se existe algum quadro de dor. A pessoa não tem quadro de dor apresentado com todos os screenings que são feitos, ela pode progredir nos exercícios, nas atividades que ela vem desenvolvendo, ou que ela venha a querer desenvolver. Mas se por acaso for identificado algum quadro doloroso, isso é claro, tem que ser endereçado, tem que ser tratado,
para que ela saia disso e possa desenvolver, seja qual for o movimento, o esporte que ela pratica de maneira saudável e não arriscada. And Thank you. one more thing to add. Yes, of course, of course. My mother's in her 80s. I don't need to see her push up or her lunge. I'm concerned with her balance and her shoulder mobility. I'm concerned about her posture, and I'm concerned if she can get up and down off the floor. This is function too, but it's not normally what we think of. But giving her those assets is fitness at 80. Absolutely. Thank you. E ele só quer levar agora para o outro lado do espectro, gente, que é a relação ao idoso, como ele citou, por exemplo, a mãe dele, que já passa dos 80 anos de idade. Dentro dos vários testes que o FMS aplica, como por exemplo a flexão de braço, ele disse: eu não quero saber se a minha mãe consegue fazer uma flexão de braço, mas eu quero saber se ela é capaz de se sentar, de se levantar, de se mover minimamente bem, com qualidade, com independência, com autonomia. Então, claro que varia conforme a idade, conforme os hábitos de vida mecânica que a pessoa tem, mas o FMS ele é totalmente aplicável para qualquer população que você possa buscar enquanto análise, certo? Thank you. Posso, Thiago, ir para a da Natália agora? Pode seguir. Okay, now we have someone called Natalia who is saying that she has a client, a student with low back pain for days already, where some days the pain is higher, others the pain is not as high as previously. She praises the quality of the squatting in that person, and in that scenario where pain exists here and there, is it recommended not to do squatting even without loading, she asks. If the squat pattern does not produce pain, then I would first train that squat pattern without weight, because she said something very important. There is low back pain. So I don't want to load the spine, because the squat pattern may be good, but a painful spine doesn't like loads. So there are lots of workouts at body weight that can do these patterns. But once again, I want to train us all, myself included. Let's talk about 3 maps when we talk about pain. We don't know how this person's sleeping. I don't know about their job. I don't know about their previous injury, and I don't know about the rest of the movement screen. So I cannot give a complete answer, because I don't know if the push-up or the prone press-up cause pain or things like that. So I wouldn't load the spine, but I would exercise the squat to answer the question. But more information in, I can give more information out. Ok, thank you. Então, Natália, o que o professor Gray aqui está explicando é que, em primeiro lugar, ele não consegue dar um conselho direto, porque conforme a metodologia do FMS prega, você tem que ter análise completa de todos os padrões de movimento e aqueles 7 tópicos que incluem, inclusive, questões de saúde, de doença, de sono. Então, ele não tem ferramentas suficientes para dizer faça isso ou não faça aquilo, mas por uma palavra que ele considera chave que você expressou ali na tua mensagem, que é a existência de dor na região lombar. Ele não trabalharia o agachamento com excesso de carga, porque isso vai gerar uma sobrecarga na lombar de maneira indireta com o movimento do agachamento. Então, apesar de que ele não sabe te dizer, pelo desconhecimento do quadro geral dessa pessoa, o que deve ou o que não deve ser feito especificamente, o que deve ser especificamente, ele sabe que o que você não deve fazer é gerar com essa pessoa agachamento com sobrecarga. Eu espero que essa resposta tenha sido satisfatória. Ok? Tiago, posso seguir para o próximo aqui? Tem um monte de pergunta pipocando aqui, posso seguir? Vamos lá. Okay, so we've got quite a few questions coming up. Let me just go through the next one. Somebody just appreciating the whole live and everything. The methodology is fairly good. What if somebody says, Caio says that, what if the restriction was anatomically based and not joint based? What should we do? I'm not sure if that's I didn't get the question, but I just translated literally what it says on the question. Right. We get that question very often. You can have an anatomical problem, okay? So let's say a scoliosis, a curvature of the spine, or a slight deformation in your leg.
it doesn't change the score of the movement screen or anything that Lee said. If that anatomical problem renders a 1, then we must be aware of that. So now we know the reason for the poor movement, and we know that reason's not going to change. But we also don't have to allow the body to unnecessarily compensate if we have one of those problems. So, somebody with scoliosis might be better on a leg press than a loaded back squat. That's me considering the anatomy. But a lot of times people want to alter the score. It's not necessary because that is the function we measured, irregardless of the cause. Ok, thank you. Então, Caio, a resposta que o professor dá para você é usando o exemplo de uma pessoa com escoliose, que é uma questão anatômica e não articular, ou seja, uma questão estrutural. Se a pessoa, seja qual for a análise que foi aplicada, apresentar um resultado ou uma pontuação 1 ou menos, que é o 0, que é a presença do dor, isso tem que ser endereçado de uma maneira diferente. Mas se a pessoa, mesmo com algum tipo de desvio anatômico, por assim dizer, ela vem apresentar um movimento minimamente satisfatório, nada impede que você o realize, mas ele também coloca aqui uma adaptação ao movimento, como nessa pessoa com escoliose, ao invés de você realizar um agachamento com um peso em cima do ombro, você pode fazer ou submetê-la a um leg press para fazer esse trabalho que o agachamento faria, mas queria prejudicar ainda mais a escoliose. Então, dentro de uma possibilidade de adaptação, conforme que você identificou, não só pelo movimento, mas pelas perguntas, aquelas 7 tópicos, você pode prescrever algum tipo de programa de exercício que seja mais adequado para ela, ok? The next one, Diogo appreciates and says thank you for everything. He's also a physiotherapist from Portugal. Because we speak the same language, of course, I guess he's understanding pretty much everything that I'm saying. He mentions that there has been a huge raise in CrossFit-related injuries. As a physiotherapist, I suppose he's talking about injuries. And he seems himself that the assessment performed when the individual signs up for these type of activities is not the best suited, not to mention the professionals that perform classes. So the question that he asks is that if FMS wouldn't be totally suitable as an assessment tool for someone who wants to enter CrossFit world to avoid, of course, future problems with these same type of people dash athletes. We've had a lot of dealings with CrossFit, and we work with CrossFit organizations that screen and modify workouts, and we work with CrossFit organizations that don't even know what the screen is. And obviously that has the results. There are quite a few problems associated with CrossFit, and those problems have been sort of vetted out in the way the CrossFit model is done. There's nothing wrong with the way they're working out in metabolic packages and blending things. They take things to an extreme unnecessarily. And the one example I can give you is none of our pro athletes train like CrossFit. It wouldn't make a bit of sense. It's no sense in getting an injury in the gym. Having said that, CrossFit is a social media company, not really a fitness philosophy. And so there's a workout of the day. Well, if your FMS says that you shouldn't do one of these moves in the workout of the day, to Lee's point, you can still do the workout today, but instead of squats, we're going to do deadlifts, okay? Or instead of, ballistic push-ups, we're going to do a little jump rope. And it works out just fine because the most important thing is the person's well-being, not whether they completed the workout of the day or not. So when the workout of the day is the most important thing, you basically have a fitness franchise and a social media model. You don't have a gym. So. Absolutely. Thank you. Então, Diogo, o que o professor Gray aqui explica é que sim, eles trabalham com várias empresas que oferecem CrossFit ou que comercializam o CrossFit, afinal de contas, ele é uma marca registrada, ele é uma franchise,
Assim como eles têm pacientes, ele particularmente quando fisioterapeuta, tem muitos pacientes que vêm de locais onde o CrossFit não utiliza o FMS enquanto mecanismo de avaliação. Mas independente disso e de todas as potenciais visões que se tem da aplicação do CrossFit enquanto mecanismo de exercício, com mídia, sem mídia, com franchise ou sem franchise, ele lembra que o que está acima de tudo disso tudo, ou deve estar acima disso tudo, é o bem-estar da pessoa que está praticando aquela modalidade, ou aquele exercício, ou aquele esporte. Então, se ela chega no dia, faz uma avaliação, e essa avaliação identifica que ela não tem a capacidade momentânea de executar algum tipo de exercício, ela pode fazer os outros nos quais ela foi liberada ou que ela obteve uma pontuação mínima. E dentro desse contexto, é claro, mais uma vez, o importante é você prezar pela saúde e pelo bem-estar da pessoa, independente de onde ela esteja trabalhando, malhando ou treinando. Ok? One more Yeah, statement to the yes, physical please. therapist. Sure. One of the things we always say is be the change you want to see in the world. If he has any relationship with a CrossFit gym, say, if I show up on Saturday mornings with a screen slot every 15 minutes, see if people want to sign up. I'd be glad to work with you because a few of the trainers at CrossFit will be the first ones to take that slot. And if you can solve the coach's problem, the coach now appreciates your skill set. So. Absolutely. Então, enquanto fisioterapeuta, ele também faz uma sugestão que é aquele chavão antigo que se você quiser mudar o mundo, seja a própria mudança. Ele sugere que talvez você possa ir até esse local onde existe CrossFit, que talvez você conheça, e você se ofereça para fazer screenings a cada 15 minutos, num sábado de manhã, por exemplo, para que você possa auxiliar essas pessoas que vão fazer aula, aonde ele tem uma opinião bastante formada de que se você oferecer esse serviço, você vai ganhar admiração não só das pessoas, mas também dos professores, dos coaches de CrossFit, e isso vai fazer com que esse trabalho conjunto venha a produzir resultados muito mais satisfatórios para as três partes desse triângulo, para os três extremos desse triângulo: o aluno, a empresa do CrossFit, os professores, seja qual for, e você também. Okay? Thank you. Now I got a question from Felipe. In relation to shoulder dysfunctions, for example, little external rotation, in the case of a restricted external rotation, do I have to reduce the load in all movement patterns that involve push and pull? If a person presents a little external rotation, should he reduce or stop for a while all push and pull patterns? There's a great way to test that because it could be different for each person. If you want to do push and pull, look at how much external rotation they have prior to exercise. If doing the workout, they actually start to tighten up, that's a bad sign. If they loosen up, then it's not nearly as big a problem, and both things are possible. Both answers can be right. So a lot of people with that limitation, it will actually get worse with load. So he can answer that question for himself by looking at after the workout, if you look worse, we forced you to compensate. After the workout, if you look better, we might want to do a little extra work for external rotation, but pushing and pulling didn't make it worse. So that's how we would answer that. Okay. Então a resposta para você, Felipe, nesse caso é que muitas pessoas elas podem apresentar um problema relacionado ou um aumento ou uma diminuição da rotação externa do ombro quando você comparar o antes e o pós do exercício. Então o que ele sugere é que você faça uma avaliação dessa mobilidade antes do treino e submeta essa mesma pessoa a uma nova avaliação após o treino. Tendo identificado que esse ombro ficou mais rígido, mais encurtado, com menos movimento, é claro que o exercício em si, a geração de carga por puxar e empurrar, tá piorando isso. Mas se por acaso acontecer da pessoa no pós-treino ter apresentado uma melhor mobilidade nessa função articular, aí não tem restrição nenhuma ou causa nenhuma que possa ser relacionada ou que venha a ser afetada pelo movimento de puxar e empurrar. Ok? Só explica para eles, André, que só mais duas perguntas e a gente já encerra, tá bom? All right. We only allowed another. There are more, but we only pass you another two questions, then we wrap it up, right? Thank you.
Incredible masterclass since 2011. Ô, Thiago, eu acho que eu já cheguei aqui no final. Não, o Samuel aí, inclinação lateral da pelve Oh, durante o yes, yes, agachamento. yes, yeah. I'm sorry. There is one left, actually. Um, okay, he mentions a scenario with a client that while he's squatting, his pelvic area has a lateral tilt. What should be causing that, and what are the possible corrections? Let's not talk about the squat. Let's talk about the lunge. Let's talk about the hurdle step. Let's talk about the leg raise, and let's talk about the rotary stability. Because rarely does someone have perfect symmetry in all those moves and then have an issue in the squat. So if there is a leg raise difference, if there is a lunge difference, a hurdle step difference, a rotary stability difference, then I would try to clear up that difference, then go back and look at the squat with a moderate load and then a heavy load. Many times we don't see the asymmetry in the squat until the load is too ambitious. So that's the whole point of the movement screen. Let's not try to change the squat. Let's look what all the parts that feed the squat and try to fix those at a much easier place, because this is a complicated thing. So that's why we now have that entire screen to discuss, not a single movement pattern. Okay, thank you. Então, Samuel, veja, esse é um caso complicado, essa inclinação lateral da pelve, e ele sugere que, ao invés de você simplesmente tentar identificar e consertar algum tipo de padrão, ou algum tipo de detalhe relacionado ao agachamento, você foque o teu olhar para os outros 4 tipos de análises que existem com movimentos correlacionados ao agachamento, como avanço, como afundo, como passada, que o FMS oferece, aonde você tendo identificado assimetrias nesses outros padrões de movimento e corrigindo-as, você provavelmente vai conseguir voltar para o agachamento e obter um resultado melhor. Ainda assim, o que acontece, segundo a orientação do professor Gray, é que o agachamento ele apresenta assimetrias com uma carga muitas vezes leve, mas também muitas vezes excessiva ou pesada. Só nesses momentos é que essa assimetria é observada. Então, dependendo da situação que você tiver com essa pessoa, do momento de carga onde ela apresenta assimetria, você pode olhar para esses 4 outros pontos de análise e fazer as correções necessárias para daí reaplicar o agachamento e potencialmente observar uma melhora na execução dele. Ok? Tiagão? Última. O Thiago ali, ó. Como FMS. Oh, yes. Last question now is from Tiago. How does FMS work beside the muscle joint structure, considering the body within the biotensegrity principle? Does the methodology take into account also the fascial interactions with the neural systems and neural and visceral systems in the movement screening? It does. The entire movement screen was based on the neurological progression that babies use to learn to walk. And to answer the fascial part of that, usually 20% of each muscle in the body does not insert on the tendon. It inserts back into the fascial matrix. Here's the thing. We talk about movement, not tissue, because fascia, muscle, tendon, it all tightens together. So isolating a single tissue usually happens when we isolate the pattern that exposes the problem. So we don't necessarily train fascia, we train the lunge. And the fascial tensegrity that rules that lunge gets trained in the process. Fascia remodels very slowly, but we see movement change very fast. So we realize that a lot of the overriding things we see in the movement screen are inappropriate muscle tone, tightness and weakness. And then refining those patterns over time takes the slow adapting fascia and hits save on the document. So, of course, we consider all the tissues, because all the tissues can make movement worse and all the tissues contribute to make movement better. But it's really easy to get stuck in one of those silo discussions about training one type of tissue
and all of a sudden the movement screen isn't changing. So if you take a fascial approach and it's the correct approach, the movement screen looks better. It just does, because we're only looking at movement. So. Ok, brilliant, thank you. Então, absolutamente, desculpe, absolutamente, Thiago, a fundamentação do FMS, ela é baseada em padrões neurológicos, onde essa análise da progressão do movimento, ela é comparada com o desenvolvimento motor da criança desde a sua fase de nascimento até quando ela atinge a posição ereta e começa a caminhar, e além disso, o FMS ele prega que sim, a fáscia é tão importante como todos os outros tecidos, como o músculo, como o tendão, como as articulações, porque segundo o olhar do FMS, o movimento ele acontece com todos esses componentes que são relacionados ao próprio movimento. Então eles não isolam o olhar para a fáscia, para o tendão ou para o músculo, mas eles fazem essa visão global, aonde a fáscia, sabidamente, ela se regenera de maneira muito lenta, enquanto que o movimento ele pode progredir muito rapidamente. Então, muitas vezes você não tem como apontar o dedo para um ou outro componente que é responsável nessa maneira coletiva do movimento, mas sim, que se você tem um olhar mais voltado para o sistema facial, você pode muito bem utilizá-lo para implementar ou para aprimorar o movimento que você está analisando e executando, e dessa forma obter melhores resultados da mesma forma. Ok? Thank you. Bom, Thiago? acho que é isso. Bom, pessoal, muito bom, tá? Obrigado aí pela presença de todos. A gente tem um horário aí para liberar nossos convidados. Eu peço até, inclusive, que vocês até continuem na sala, que eu tenho algumas novidades para falar para vocês. Mas já de antemão, agradecer, André, a tua presença, né, pela essa tradução maravilhosa. Prazer, Eu parceiro. fico ainda, todas as vezes eu ainda fico impressionado com o poder de síntese que você consegue ter, uma memória fascinante, tá? Então, parabéns aí pelo grande trabalho. E agradecer bastante aí ao Gray e ao Lee. Eu tenho 15 anos que eu trabalho com a FMS, que eles são parceiros nossos da Move Education. Nós já tivemos juntos em muitos momentos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. E todas as vezes que a gente para poder escutá-los, para poder ver os conteúdos, sempre tem coisa nova, sempre tem coisas que a gente consegue interiorizar, né, na nossa prática, nosso conhecimento. Então, agradecer demais, primeiro, a disponibilidade deles, que a gente sabe que é muito corrido o dia a dia dos dois, e que é uma grande honra para nós aqui do Brasil estar recebendo mais uma vez aí tanto o Lee quanto o Gray. Esperamos que o Gray retorne ao Brasil em breve também, junto com o Lee, né? Quem sabe aí já num mega evento do FMS que a gente está preparando aí possivelmente para o próximo ano. E, enfim, então, assim, agradecer demais e deixar as considerações finais deles, André. Okay. So, gentlemen, on behalf of Thiago and Move Education, we are once again incredibly honored to have you with us tonight. We really appreciate your time, which we know is very limited. Everyone is extremely happy with what they saw for the past hour and a half. Thiago says that despite the fact that he's been already with you on the road for 15 years, every single time that he has the chance to chat with you, to have a live such as we had tonight, he learned something. I've learned a lot, tons. Even after translating your work, I've learned tons for this hour and a half, and I'm pretty sure that everyone feels the same. And we look forward to seeing you with us again very soon, working with you much closer than with this screen. He just dropped a hint that next year we may have a major event with FMS where he truly expects and welcome you again, Lee, and you, Gray, also to come to Brazil and to be with us. And he's officially saying that he's very thankful, as we all are. And now we pass the word back to you to express your final thoughts. Thank you. Well, first, I want to thank both of you for the work you put in to make this happen. And then the enthusiasm for you guys to show up, on a weeknight. And we're all movement geeks. And so we're one big family, just really enjoying seeing and looking at movement problems differently. So welcome to the movement. Okay, thank you. Então, sorry, let me just translate his and then yours. Pessoal, o professor Gray, ele agradece da mesma forma a presença de todos no meio de uma semana, à noite, o comparecimento de todos que estiveram nessa live hoje.
Ele disse que ele compartilha o sentimento de vocês e que todos nós fazemos parte dessa comunidade de fãs do movimento, independente da formação, independente do background de cada um, e que ele está muito feliz em ter compartilhado esse tempo com vocês e dessa maneira, em nome da FMS, ele gostaria de dar as boas-vindas de vocês ao movimento sob a ótica da FMS. Mr. Lee. Yeah, I'll repeat, Gray. I express my gratitude as well for you all putting this on and attending. As we've been working with IMWO for over 15 years now, and I'm really excited about the future. Not only are we, work together in business, but we've developed quite a friendship over those years. And I truly look forward to what we have in the future and can't wait to get back and definitely get back there next year. So thank you so much. Brilhante. Da mesma maneira, o professor Lee gostaria de agradecer, Tiago, ele também reforça essa parceria que vocês já têm há 15 anos, onde ele está sempre presente, ele faz sempre questão de participar, agradece mais uma vez o empenho de todos que estiveram conosco aqui nessa última hora e meia, e que ele está realmente ansioso e na expectativa muito grande e boa de futuros projetos, futuros trabalhos juntos, inclusive desse próximo ano que você acabou de dar essa pequena dica. Opa! Então é isso, na verdade, agradecer demais aí, tanto o Gray quanto o Lee. Para vocês, né? A gente tem bastante novidades. Primeira novidade que eu posso contar para vocês já é que nós vamos voltar às turmas presenciais da FMS já no mês de setembro. Já temos 2 datas. Uma vai ser em São Paulo, em setembro, tá? E a segunda data nós teremos em Florianópolis. Vamos voltar a Florianópolis depois de 8 anos com o FMS para ter a parte da turma presencial, tá? Então já temos 2 turmas confirmadas, vamos passar essas informações para vocês no grupo. E também uma grande novidade é que todos, agora, a partir de agora também, nós teremos dentro do nosso, da nossa Move Play, o curso do FMS online, tá? Totalmente legendado em português e disponível para vocês também, enfim, adquirirem. E quem fizer o presencial automaticamente vai ter de brinde, né, de presente também o online à disposição de vocês. Então já é uma das grandes novidades. E além disso, né, eu queria até rapidamente, até André, pedir a possibilidade do Lee falar rapidamente sobre o FMS Academy, o que é esse novo projeto que eles estão desenvolvendo lá e que em breve, possivelmente, também a gente vai incorporar isso dentro da MovePlay. Okay. Tiago, quickly just lay down the news that coming out. We already have 2 confirmed workshops through FMS in Brazil happening face-to-face workshops in September and October in different cities in the country. And he also would like to take the opportunity to ask you, either of you, to briefly speak about the FMS Academy, which he expects to have it also to Brazilian public. Yeah, so our FMS Academy is an opportunity for us to be able to allow individuals to access our entire curriculum. The FMS is just one piece, but you take the FMS, you learn the screen, and then the rest of our curriculum allows you to understand what to do with that information. Here are the corrections, here are the exercises that improve this movement pattern, that movement pattern, but also the SFMA, understanding how to deal with pain, the FCS, understanding how a person who does move well, what they then need to do. So the Academy is our entire curriculum offered up in one way so a person can start in the right place, start as an entry-level individual, move to a master's degree, and then end up being a PhD in FMS. Well done, thank you. Então, pessoal, o que o professor Lê acabou de explicar é que essa FMS Academy que eles estão formatando, que ele espera que seja oferecido no Brasil também, nada mais é do que aqueles 3 produtos que a gente viu nos colchetes sendo ofertados de maneira online para que a pessoa possa receber essa educação, receber essa certificação, fazendo esses cursos, é claro, aonde isso vai fornecer para ela as ferramentas, fornecer para você que tem interesse em se juntar à FSM Academy, é claro, as ferramentas necessárias para você fazer tanto a avaliação da pessoa que está no estado de dor, quanto fazer o screening, que é o FMS, que são as avaliações do movimento que o Thiago acabou de citar, que vão ser oferecidas em Florianópolis e São Paulo. Em São Paulo, e progredir para a parte de desenvolvimento da performance, que é o 3º curso, onde a FMS vai permitir que você, vamos dizer, como ele usou de exemplo, você
faça a tua graduação, o teu mestrado e o teu doutorado dentro da metodologia do FMS. Thank you. Thiago, posso oficialmente Sim, dispensá-los? sim. Okay. So once again, Lee, great. Thank you very much indeed. You are now officially allowed to go home and rest. You are dismissed. Thank you very much indeed for your time once again, and we hope to see you very shortly. Thank you so much. Thank you, All the thank you, best. All great, the thank you, best. Thank Lee. you. Cheers. Thanks a lot. E aí, o que vai ser muito importante para vocês, pessoal, é que também a gente vai liberar, tá? Para quem tiver interesse, já o link para que vocês possam fazer a reserva já da sua, enfim, da certificação, ou refazer a certificação, enfim. Eu acho que agora é um bom momento da gente começar a retomar vários processos, principalmente dentro dessa área do movimento. É um conteúdo que eu amo, tanto ministrar quanto também fazer. A gente já perdeu as contas aqui de quantos profissionais a gente já formou aqui no Brasil e também na América do Sul com a certificação da FMS. Se não me engano, foram quase 15 mil profissionais formados durante 15 anos, né? Tanto em summits, em formações específicas, em eventos fechados, enfim. Então nós vivenciamos isso aí bastante e nós queremos também progredir dentro do processo, como o próprio Lee falou ali, a possibilidade ali da gente estender outros conhecimentos como o FCS, tá? Que eu tive a oportunidade de participar da primeira turma do FCS lá nos Estados Unidos, que é aí sim uma triagem mais voltada para a parte da performance especificamente, e que a gente vai ter disponível primeiro de forma online e quem sabe no futuro aí, já nesse evento que a gente quer talvez executar isso aí para o ano que vem, trazer 3 linhas de trabalho do FMS, tanto o FMS, o FCS e o SFMA, que é mais voltado aí para o pessoal da fisioterapia especificamente. Então a gente vai ter isso possivelmente num grande evento, tudo junto e misturado, tá bom? Então agradecer demais a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado demais esse encontro, né, da Move com grandes profissionais. Já trouxemos aí, enfim, eu, muitos profissionais, nós trouxemos já o Lee, o Gray, nós trouxemos já o Franz Bosch, né, os autores, né, o Tom, o Paul Edmondson, o Gary Gray, enfim, o Tem o Francisco Bran coming. Tavares, Tem o Bran coming. o Bran também deve vir próximo já, deve ser o próximo já a se apresentar. Enfim, pessoal, eu quero que vocês sempre aproveitem, né? Lógico que a gente tem sempre conteúdos que fazem sentido para a área de movimento, a área da performance. E essa é a nossa missão aqui da Move Education, que é trazer sempre informações para vocês, sejam elas de forma gratuita, sejam elas em forma de evento, sejam elas em forma de curso online, enfim. A gente quer trazer de alguma forma e que isso possa ajudá-los na carreira profissional e que isso traga sucesso também para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, boa noite. Vou mandar lá no grupo, tá? Fiquem no grupo, eu não quero que vocês saiam do grupo, que a gente vai sempre mandar informações importantes por lá. Quem não tiver no grupo, por favor, já entra, porque a gente vai mandar essas informações aí, tanto do online quanto do FMS presencial, quanto desse projeto novo aí com outros cursos FCS também legendado em português, enfim. Então a gente tem essa autorização agora do FMS para trabalhar com online, que era uma coisa que antes só tinha lá fora, agora não, agora vocês vão poder tanto fazer o presencial e ganhar de presente já o online para poder revisar aquelas situações ali, tá bom? Então fiquem com Deus, grande abraço, até mais. Meu parceiro. Obrigado, André. Até a Beleza, próxima, hein? valeu, tamo junto. Abraço, valeu, valeu.